vereador Messias Carvalho da Silva, vereador Uriel da Costa Pereira. Feita a chamada, por enquanto ainda não há número regimental, senhor presidente. Não havendo número regimental. Continua, senhor presidente, mas chegou mais um agora. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Questão de ordem, senhor presidente. Registrar a presença do vereador Felipe Nascimento Lopes. Feita a chamada, há número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Convido a todos a se colocarem de pé para que possamos entoar o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico obrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido conosco, e o teu futuro espelha essa grandeza, a terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berços esplêndidos, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à culpa, em quem ninguém te adora, a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Questão de ordem, presidente. Concedida.
Registrar, por gentileza, a presença do vereador Orlando da Silveira. Presença registrada. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontram sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre que se encerrará após a leitura da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido. Gostaria de registrar a presença do vereador Uriel da Costa Pereira. Presença registrada. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 1º de julho de 2014, às 10 horas. Expediente. Ata da sessão ordinária do dia 24 de junho, às 10 horas. Ata da sessão ordinária do dia 26 de junho, às 10 horas. Requerimento de número 35 de 2014, promovente vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito que autorize a presença do secretário de Saúde para dirimir dúvidas quanto à sua pasta. Requerimento de número 36 de 2014, promovente vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito informações sobre quais medidas foram tomadas para resolver os problemas de alagamentos nos bairros de Sembraças, São José e de Capão, bem como das ruas abaixo relacionadas, se já existe projeto, e, em caso positivo, qual a previsão de início de obras. Os locais referidos são Rua Vieira Câmara, Rua Trindade, Rua da Linguiça, Rua Celeste da Costa, em frente à Escola Nicomedes Teotônio Vieira e na Escola Municipal Vereador Antônio Alípio da Silva. Vou fechar. Vacinar. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que possa fazer a leitura do memorando do gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, memorando de número 50 de 2014, referente à ausência e sessão. Armação dos Búzios, 30 de junho de 2014. Senhor presidente, venho por me deixar informar a Vossa Excelência e os nobres vereadores que não estarei presente na sessão ordinária do dia 1º de julho de 2014 por estar acompanhando meu pai para realizar exame médico em outro município. Vale-me na oportunidade para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Joyce Costa. Feita a leitura do memorando, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Solicito que registre a presença do vereador Messias Carvalho. Presença registrada. Obrigado. Em discussão das atas das sessões ordinárias do dia 24 e 26 de junho de 2014. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Quero registrar a presença do secretário de Turismo, José Márcio, e também do subsecretário Anderson Moura. Um prazer tê-los nesta Casa Legislativa. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 35 de 2014, promovente vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Requerimento de número 35 de 2014, vereador que esta subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais o que determina o interesse público, requer a douta mesa na forma regimental e envie expediente ao senhor prefeito,
solicitando a presença do secretário de Saúde para dirimir dúvidas quanto à sua pasta. Justificativa: na qualidade de vereador, tenho o dever de fiscalizar e acompanhar todas as ações do Poder Executivo. Diante do exposto, é que rogo aos nobres vereadores pela aprovação do requerimento. Geomíris da Costa Gomes Filho, vereador autor. Feita a leitura do requerimento 35/14, presidente. Em discussão, o requerimento. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 36 de 2014, promovente o vereador Lohan Gomes da Silveira. Requerimento 36 de 2014, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve atendendo único e exclusivamente tudo mais que determina o interesse público, requer adota a mesa na forma regimental o envio de expediente ao senhor prefeito solicitando informações de quais foram as medidas tomadas para resolver os problemas de alagamentos nos bairros de Sembraço, São José e Capão, bem como nas ruas Trindade, Rua Vieira Câmara, Rua da Linguiça, Rua Celeste da Costa, em frente à Escola Municipal Nicomedes Teotônio Vieira e na Escola Municipal Vereador Antônio Olímpio da Silva. Justificativa: no intuito de prevenir e resolver os problemas de alagamento, conforme vem ocorrendo com as chuvas passadas, afetando várias casas, escolas e a cidade em geral, trazendo transtornos e prejuízos aos munícipes, é que apresenta esse requerimento que visa a realização de uma estratégia de planejamento adequado, tendo em vista o orçamento aprovado por esta Casa e que possa sanar esse grande problema que se tornou para a nossa cidade. Por isso, peço aos nobres vereadores que compartilhem do mesmo intuito. Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Feita a leitura do requerimento, senhor presidente. Em discussão, o requerimento. Para discutir. Para discutir, o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência hoje bem prestigiada, bom dia, junto também com os internautas. Na verdade, eu só queria fazer um pequeno questionamento. Aí eu perguntava à população, entre esse requerimento de Vossa Excelência, qual eu parabenizo ao vereador, entre esse problema de Sembraço, esse problema de outra coisa, e entre o cubo de vela, o que o povo preferia nesse momento? No meu entendimento, eu acho que seria a prioridade que não viesse a acontecer o que aconteceu no ano passado, no bairro de Sembraço e outras ruas. E, na verdade, tem um grupinho que acha que quer clube de vela para Búzios. Esquece que tem arpoador da Rasa, esquece que tem vários pontos da Rasa, de nada. Uma cambada de fresquinho, entendeu? Antes de clube de vela, o povo precisa que a água não chegue na sua casa, na inundação. Aí ficam uns manezinhos dizendo, porque tem que fazer o clube de vela. O clube de vela é necessário, mas antes, porém, é necessário que sana todos os problemas dos bairros do nosso município. Ou não é? Aí, é engraçado, né? Parece que Búzios só existe do pórtico para dentro, do pórtico para fora não existe. O bairro da Raça não existe, o bairro de Zé Gonçalves não existe, Sembraço não existe. Aí tem uma elitezinha que quer clube de vela. Vai te catar, rapaz. Bem. Continua em discussão. Continua em discussão. Para discutir. Para discutir, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Muito interessante a presença de todos os senhores aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. Que possa vir sempre a esta casa para ver e ouvir as discussões. Porque eu tenho falado um tanto quanto nos últimos tempos que o que a gente fala aqui é distorcido através das redes sociais e através da imprensa. A imprensa que tem tentado, de todas as formas, manipular as informações à sociedade. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente apresenta esse requerimento aqui, e a gente está tratando o assunto com muita responsabilidade, eu acabei de ouvir de uma pessoa da assistência que o vereador tem que trabalhar mais. Nós, na medida do que for possível, e estamos fazendo todo o possível para o cumprimento do orçamento, a Câmara previu
discutido, até para que os senhores entendam, discutido com a sociedade de Búzios, dentro das escolas, dentro dos bairros, os investimentos necessários para o município, como a construção de creches, como está esse cartaz aqui que precisa. E dentro dessas necessidades foi apontado a drenagem do bairro de Sembraças, São José e Tucões, que é o requerimento que eu apresento agora aqui. É óbvio que nós temos um problema macro, como Vieira Câmara, Celeste da Costa, enfim. Então, nós temos uma previsão dentro do orçamento na ordem de R$ 6.500.000, e vejo a Blanca daqui, e nós temos que inserir Vila Caranga nessa discussão. Nós temos uma previsão de R$ 6.500.000 para drenar esses pontos, né, principalmente dentro de Sembraços, mas esses pontos de alagamentos. O vereador não vai fazer, o vereador não vai executar, mas nós temos tido, e aí entra a parte do diálogo. Eu não me elegi com o André, mas André é o prefeito. Eu, enquanto que vereador, eu tenho que sentar com o prefeito e conversar para pedir, para mostrar, para cobrar, através de diálogo, que esses problemas sejam resolvidos. Então, na qualidade de vereador hoje, eu apresento esse requerimento para que o prefeito, né, nos dê uma resposta oficial, porque o prefeito tem que responder o requerimento, de quais as medidas que ele está tomando, se ele já tomou, ou quais as medidas que ele irá tomar, para que a gente não tenha problemas da grandiosidade que nós tivemos no último dia 18 de dezembro do ano passado e também no último dia 18 de junho. Eu tenho falado aqui, e eu sou muito mal interpretado por conta dessas minhas colocações, de que chegou o momento, já está no momento, do governo, da sociedade civil e da Câmara andar juntos, independente de cores partidárias, de pretensões políticas para as próximas eleições. O que está em discussão hoje é a cidade. E nós precisamos, enquanto que vereador, enquanto que sociedade civil organizada e interessada em ajudar o prefeito. É óbvio que tem os erros, eu vou falar sobre isso daqui a pouco na tribuna, mas nós temos que ter responsabilidade. Eu passei 4 anos aqui falando, né, do governo passado, porque eu acreditava no governo, e eu, quando assumi agora, nessa legislatura, eu falei que eu não iria, no uso da tribuna, falar que estava faltando, por exemplo, manteiga no hospital, como a oposição fez há 4 anos atrás, porque tem milhões de motivos para faltar manteiga no hospital. Né? Nós temos problemas com a falta de medicamentos, estamos cobrando, nós temos problemas com a questão do médico, falava que o médico falta porque um ser humano, né, furou o pneu do carro, faleceu alguém, não vou para vir para essa tribuna atacar a torta e direito sem antes investigar. Então, tem gente querendo botar fogo, né, botar lenha nessa fogueira. E nós queremos, enquanto que vereadores, dar uma resposta à sociedade, mas o que nos cabe é estar cobrando, apresentando o requerimento, fiscalizando o orçamento da forma como nós aprovamos, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco no uso da tribuna, mas nós temos que ter responsabilidade. As informações têm sido... Outro dia nós fizemos uma reunião aqui na Comissão Mista de Orçamento, e eu abro essa reunião para que a sociedade participe, porque tem que ser olho no olho. E daqui a pouco o cidadão que participou da reunião foi para o Facebook perguntar cadê o dinheiro de drenagem sem braços? Ou é maldade ou é ignorância? Então, são coisas que a gente se depara no dia a dia com pessoas que não tiveram os interesses atendidos e ficam aí querendo usar de massa de manobra. É lamentável, a gente fica triste porque a gente percebe que a população quer participar, que a população quer ajudar, que a população tem que cobrar e tem que cobrar também dos vereadores e do prefeito, mas a gente sabe que no meio de tudo isso tem sempre uma meia dúzia ali que não tiveram os seus interesses atendidos e querem de todas as formas manipular, querem de todas as formas enganar a população, e a população tem que ficar atenta a tudo o que acontece. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Pode discutir, senhor. Para discutir, o vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente, nós vereadores, assistência presente, internauta, o meu bom dia. Senhor presidente, estarei votando nesse requerimento, até porque nós tivemos uma reunião na quinta-feira passada na Associação de Moradores de Sembrata, e no qual tinha poucos moradores, mas o intuito dali não era aparecer para a população. O intuito ali era discutir essa questão das obras que tem que começar. Inclusive, estaremos marcando uma reunião, aí fica aqui aos moradores de Sembraças, aos moradores dos outros bairros, moradores que frequentam a Sembraça. Está com algum problema no ouvido, irmão? Tem? Então vai procurar o médico. Fico fazendo graça comigo, não. Então, senhor presidente,
Então, senhor presidente, então, tivemos uma discussão, eu não vou infartar não, Gine, que eu não tenho medo de homem nem de cara feia, não. Então, senhor presidente, nós tivemos uma reunião positiva dentro do bairro de Sembraço e puxamos essa discussão. E essa discussão do nobre vereador Lohan está sendo positiva. Até porque, Lohan, essas pessoas, eles só frequentam Sembraço, Arrasa, Vila Verde, Bahia Formosa, em época de eleição, que muitos que estão aqui é para bancar alguns políticos. Por isso que eles não frequentam o bairro. E hoje, nós temos que ver o que nós queremos para a nossa cidade, porque hoje está sendo arrancado aquele ferro que desprestigiava e abusava dos pescadores buzianos, com uma irresponsabilidade desse senhor Cadu, que é essa galera que estão aí, ninguém fez manifestação, senhor presidente. Por quê? Tem medo de Cadu? E hoje está tirando aqueles ferros. Está lá. Vamos lá ver com seus próprios olhos. É esse tipo de discussão que temos que discutir para a cidade. A questão do meio ambiente, o bairro mais sacrificado é Arrasa. A discussão na Associação Comercial de Búzios. A questão de segurança é discutido na pousada Dom Quixote. Nada contra essa discussão não, senhor presidente. Mas tem que levar para os bairros. Tem que ouvir a população. Tem que ouvir as associações. E não vi algumas pessoas dessa aqui falar nada. Por quê? Então, senhor presidente, isso aí é positivo. A gente tem que estar discutindo a questão de cidade. Entendeu? E estarei votando favorável a esse requerimento do vereador Lohan. Continua em discussão o requerimento. Para discutir, senhor Para presidente. discutir, o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência hoje que nos honra com tua presença, muitas pessoas aqui do povo, nosso bom dia, os nossos internautas. Eu acho que a discussão sobre a cidade é extremamente válida e nunca deve deixar de acontecer. Eu penso também que os políticos têm que ir aos bairros, andar, caminhar, saber o que está acontecendo. Dias atrás, eu estive em Sembraças, encontrei com um cidadão que estava na manifestação no pórtico, quando queimaram pneus, aquela coisa toda, nós estávamos lá, e perguntei para ele, e aí, como é que está a obra? E aí ele falou assim, que obra? Eu falei, cadê a obra? Nós colocamos 6,5 milhões. Isso faz parte do jogo democrático, né? O governo se mobilizou para estar aqui, mas nós estamos falando aqui do que nós fomos lá. Depois passamos lá com o vereador Geomires também, que estava presente. E nós perguntamos à população, cadê a obra? Que não existe, que até hoje não foi feita. Então eu acho louvável, vereador, Vossa Excelência está fazendo esse requerimento, que estarei votando, perguntando ao prefeito o que está sendo feito, quais medidas foram tomadas para resolver os problemas de alagamento, mas eu vou dizer para Vossa Excelência que se nós formos em cada lugar, a população já sabe responder. Nada foi feito para resolver os problemas de alagamento. Se foi feito, ninguém viu. Né? Não é verdade? Eu fico Queria pedir a assistência para deixar que o vereador possa concluir a sua fala, por favor. Eu fico satisfeito, presidente, que hoje temos aqui alguns servidores públicos, inclusive estaremos falando sobre isso, porque o prefeito retirou
dinheiro do orçamento que era para a folha de pagamento, né? Então, com certeza, créditos estarão passando por esta casa. Mas, vereador Lohan, eu estarei votando com Vossa Excelência. Espero que já tenha um planejamento do governo para resolver esses problemas, porque até hoje nada aconteceu. Então vamos esperar que até o final do ano o governo se organize e resolva esses problemas de alagamento. Muito obrigado, senhor. Continua em discussão o requerimento. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Messias Carvalho da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Eu quero parabenizar o vereador Lohan pela iniciativa, porque essa matéria, esse requerimento, ele, de certa maneira, resulta de uma discussão que já tivemos na casa na terça-feira passada, quando o mesmo vereador fez uma indicação para uma intervenção em ruas dessa região, e ali naquela discussão eu falava sobre o papel do vereador e as ações que o governo tem que tomar para resolver o problema. E o que se dizia ali? Apresentar uma indicação ao prefeito para resolver o problema de uma rua num bairro como Sembraças, nós temos que entender que a indicação do vereador é cabível, ele tem que fazer porque é um anseio do morador da rua. Agora, a solução para a rua nem sempre é resolver só a rua. E o vereador não é competente para dizer isso. O vereador, quando coloca 6 milhões ou amplia um orçamento para 6 milhões, ele não tem a menor noção do custo de uma obra numa região como essa, do quanto vai ser isso. Ele faz porque ele entende que é um problema e é uma reclamação da população, mas ele não tem a mínima noção do quanto custa para resolver esse problema. E quando a gente fala isso e discute isso, é para que todo mundo entenda que todos nós temos responsabilidades e temos o limite da nossa responsabilidade e cada um tem que cumprir o seu papel. A população reivindica, reclama, nós temos que ser sensíveis a isso, somos representantes da população, nós temos que fazer as indicações, os requerimentos, e cabe ao governo apontar a solução para o problema. Naquela mesma oportunidade, eu lembro bem, o vereador Henrique Gomes, ele citava um dos itens aqui do requerimento do vereador, que é a Escola Municipal Antônio Alípio da Silva, que tem problemas que são resultantes dessa grande questão aí de solução para drenagem, escoamento de águas de toda uma região, e que o vereador dizia que ali, todos os governos que já passaram por esse município já fizeram obra naquela escola. Aí, quando se fala, cadê a obra? A obra se faz, só que muitas das vezes a obra que se faz não resolve o problema, é uma obra paliativa, é para dar uma satisfação de momento oportunista, política. Inundou a escola Antônio Alípio, vai lá, faz uma obra, resolvemos o problema. Aí vem uma outra chuva e inunda a escola Antônio Alípio de novo. Aí o outro governo vai lá, vamos resolver o problema. Faz uma outra obra na mesma escola. Vem uma outra chuva e inunda de novo a escola. A mesma coisa acontece em bairros da nossa cidade. Então, o que tem que ser dito é que até hoje se cobra, se coloca dinheiro no orçamento, se faz a obra, mas a obra não está resolvendo o problema. Por quê? Porque não se trata a questão com responsabilidade. Há muita discussão política, há muita ação paliativa e o problema continua aí. Então, a população tem que estar atenta a isso e identificar quem de fato quer discutir e apontar soluções para os problemas, que não são mínimos, são problemas grandes, e o vereador Lohan, quando apresenta esse requerimento, ele quer o governo que explique isso. O governo municipal, toda a região de Sembraças, do Capão, de São José, que é afetada por um mesmo problema, porque quando chove, inunda tudo, não é rua A, não é rua B, é toda uma comunidade que fica prejudicada. E qual é a solução final? Afinal de contas, qual é a solução definitiva? A solução para resolver que esse governo tem para apresentar. E aí, se ele apresentar, a população que acompanhe para verificar se, de fato, aquela intervenção resolveu o problema, porque as chuvas virão. As chuvas virão. E aí nós veremos se a intervenção de governo resolveu o problema, porque até aqui não se resolveu. E não é só pegar dinheiro, 6 milhões, e sair fazendo obra, não. É como o vereador coloca aqui, os projetos, que estudos estão sendo feitos,
Onde é que está o problema? Vamos matar o problema na origem. O que está causando essa inundação? Nós sabemos que Sembraças, toda essa região, é uma região baixa, alagada. Antigamente, aquilo ali era uma área encharcada. As águas querem passar por ali. Hoje, tem população morando ali. Mas a água vai querer continuar passando, ela tem o curso dela. E a água, ela segue para o mar. Tem que resolver isso. Então, é um problema que existe em Sembraças, existe no Capão, existe em São José, existe aqui na região de Manguinhos, ali na região ali da Rua Celeste da Costa, Escola Nicomedes, é a mesma história. Agora, a solução ainda não veio. E o que nós estamos aqui cobrando dos governos é a solução. Nós estamos querendo solução para a cidade. Se ela vem agora, que venha. Que venha. Se não veio ontem, problema de quem não resolveu ontem. Se tem alguém que vai resolver hoje, que resolva. Porque a nossa preocupação é com a cidade. Nós queremos soluções para a cidade. Se vem por A ou por B, não é problema meu. É uma necessidade da população e ela que está aí para julgar o governante se fez ou se não fez. E esse que aí está hoje está se submetendo a esse julgamento. Essa é a nossa condição de políticos, é de submeter ao julgamento do povo. Agora, tratando das questões com responsabilidade, com seriedade. E o vereador, nessa iniciativa, e nós aqui vamos ficar com uma expectativa muito grande da resposta, porque o governo vai ter que responder. É um questionamento sério, importante, abrangente, falando de um problema geral, e nós vamos esperar com muita ansiedade a resposta do governo, se ele tem resposta ou não, se ele tem projeto ou não, e se esse projeto vai contemplar, vai alcançar essa solução que todos nós queremos. Nós estamos discutindo cidade. O vereador Uriel falou uma coisa emblemática aqui. Aquelas troços que estavam lá, que interessavam o empresário, aquelas estacas, aquilo ali era uma afronta à população do nosso município, ao pescador do nosso município. Interesse de um particular, de um empresário que quer se prevalecer às custas de questões da nossa cidade, da nossa população. E agora, não me interessa quem está fazendo aquilo lá. Ah, lógico, é uma ação governamental, mas não estou aqui para levantar bola de governo. Eu estou falando de uma demanda da cidade que está sendo resolvida. É uma questão que afrontava a nossa cidade, o nosso pescador, que está sendo resolvido. E aí, bom, o que vai fazer o empresário? Só espero que ele não financie golpistas de ocasião que sentem que seus problemas particulares estão afetados e querem, de alguma forma, criar uma nuvem de fumaça para que as demandas da população não sejam atendidas. Então, eu, como vereador, hoje da cidade, me coloco dessa forma. Eu quero ver soluções para os problemas da cidade. E aqueles que têm seus interesses particulares, que se levantam, vão encontrar em mim um adversário, porque eu não estou aqui para ficar a serviço de financiadores de interesses privados. Eu quero ver solução para as demandas da nossa população, eu quero ver solução para as questões de interesse da nossa cidade. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o requerimento. Convoco o vereador Felipe do Nascimento Lopes a fazer uso da tribuna em tema livre. O tempo regimental de Vossa Excelência é de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a assistência hoje lotada, presente, nossos internautas, um bom dia. Esta manifestação faz parte do jogo político. A gente tem que saber lidar com isso. E a gente sabe lidar com isso. Eu acho que cada cidadão que está aqui está defendendo aquilo em que acredita. E isso tem que ser respeitado. Eu não sou o dono da verdade, senhor presidente.
mas a verdade sobre o orçamento está aqui. A verdade sobre o orçamento está aqui e ela é uma só. O orçamento foi corrompido. Esta manhã eu venho a esta tribuna justamente falar sobre as provas que embasam a denúncia de infração político-administrativa do prefeito. Aqui tem as provas. Aqui está a Lei Orçamentária Anual, o projeto de alteração à Lei de Diretrizes Orçamentárias, os ofícios trocados entre esta presidência e a prefeitura. Aqui está a representação que 3 vereadores desta casa fizeram ao Ministério Público, dizendo que o orçamento estava errado. Aqui, os vereadores são o presidente, o vereador Lohan e o vereador Gelmires. Aqui está a abertura do inquérito do Ministério Público para averiguar a irregularidade da publicação do orçamento. E aqui está o CD com cópia da gravação, onde o prefeito vai à rádio e diz que ele publicou de fato o orçamento diferente do que foi entregue e enviado por esta casa. Contra fatos não há argumentos. E eu protocolaria esta denúncia que está aqui ontem, para que hoje pudesse constar na pauta. A denúncia está aqui. Só que, por orientação, tinha até falado sobre o presidente, tinha falado com o presidente sobre isso, estaria protocolando, mas por orientação da minha assessoria e também de uma equipe jurídica que tem me assessorado neste processo, eu resolvi primeiro apresentar as provas para a população. Resolvi primeiro fazer a população conhecedora do conteúdo que está aqui. Porque alguns mentirosos podem começar a dizer que nós não temos provas. E nós estaremos deixando estas provas à disposição de qualquer cidadão, de qualquer entidade, de qualquer partido político que queira ter conhecimento das provas e da denúncia que nós estaremos fazendo por esta infração político-administrativa que o prefeito tem cometido. Eu quero agradecer a Procuradoria desta casa que nos auxiliou na elaboração desta denúncia, que servirá justamente para esclarecimento da população. Agora, por que nós estamos propondo esta denúncia? Por que nós estamos pedindo que uma comissão de vereadores seja criada para averiguar esta denúncia? Porque o pedido de impeachment do prefeito, por uma questão simples, ele cometeu uma infração político-administrativa. A população elege os políticos, mas os políticos têm que estar legalmente dentro daquilo que diz a lei. Porque senão eles não têm que esperar 4 anos errando. A lei prevê que o parlamento julgue o executivo. E lá, no Decreto-Lei 201, dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e dos vereadores. E no artigo 4º diz o seguinte: são infrações político-administrativas dos prefeitos, sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. Inciso 6º, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Ou seja, quando a Câmara aprova um orçamento, como aconteceu aqui, com a participação da população, nós parabenizamos o trabalho da Câmara, que foi de bairro em bairro. Eu fui a algumas reuniões, quando não pude ir, mandei minha assessoria. Nas Sembraças, por que tem 6,5 milhões para obras?
porque a população das Sembraças disse, olha, nós não aguentamos mais chuva, porque alaga o nosso bairro. E esses 6,5 milhões foram postos lá nas Sembraças. O que a comunidade da Rasa pediu, o presidente da comissão pegou e colocou lá no orçamento. Tudo que foi conversado com a população foi colocado dentro deste orçamento. A Câmara aprovou, este orçamento virou lei. E aí a Câmara enviou este orçamento para a Prefeitura, para que o prefeito pudesse ter uma orientação de gerir o município de acordo com as propostas que a população indicou. Não foram só os vereadores, foi a população. E aí o descumprimento deste orçamento significa que o prefeito pega este orçamento, rasga este orçamento e fica sem nenhuma orientação financeira, orçamentária, para cumprir. Nós temos hoje trabalhadores aqui, nós temos hoje pessoas que trabalham durante todo o mês, para no final do mês levar o seu alimento, o seu sustento para a sua casa. Gente, na mexida desse orçamento, até dinheiro de pagamento de folha do pessoal foi tirado. Até dinheiro que é para pagar funcionário que trabalha, que é honesto, que trabalha de segunda a sexta, foi tirado. E aí, daqui a pouco nós teremos novamente que entrar para corrigir isto. Descumprir o orçamento aprovado para exercício financeiro é infração política e administrativa também constando na nossa lei orgânica, que é a Constituição do nosso município. Está lá no artigo 86, inciso 8º. Está o mesmo artigo no regimento interno desta casa, no artigo 180, inciso 7º. E qual é o problema disso? Qual é o problema dele descumprir este orçamento aprovado para o exercício financeiro? O problema é que pode existir, e segundo os nossos técnicos já está acontecendo, a quebra financeira da cidade. Está acontecendo o rombo financeiro na cidade. Quando falta o exame, 99% das chances de que isso acontece é por falta de pagamento. Quando falta o remédio, grandes chances da falta do remédio está por questões financeiras. Quando falta o oftalmologista, que ninguém consegue nessa cidade, grande chance é porque não está sendo pago. Quando falta o médico, o professor de português, é porque a folha já estourou e não pode contratar mais, porque não existe aqui uma coordenação do orçamento financeiro. E aí eu pergunto, senhores, o que o governo fez em 1 ano e meio com 300 milhões de reais? Em 1 ano e meio, cerca de 300 milhões de reais foram gastos. 300 milhões. E eu pergunto, o que foi feito? A cidade está sofrendo. E isso é por irresponsabilidade com dinheiro público. A cidade sofre por causa da irresponsabilidade com dinheiro público. Esta cidade não vai aguentar mais 4 anos de irregularidades financeiras. E o povo sofrendo. E aí, senhor presidente, muitas pessoas vão dizer que esta denúncia está contaminada por questões políticas, por questões pessoais. Não tem nenhuma questão política, não. A denúncia está aqui, está embasada. E é por isso que eu quero abrir, para que a população conheça o processo. Nós vamos disponibilizar cada folha desta denúncia na internet com as provas, para que o cidadão, o partido político, a entidade, o servidor da prefeitura
saiba e conheça a verdade. Saiba e conheça a verdade. Nós abriremos a oportunidade de quem quiser conhecer este processo, conhecer. E a população tem se posicionado. A população tem se posicionado. Isso tem me deixado surpreso. Porque hoje, grande parte da população está fazendo o papel que seria da oposição nesta cidade. Mas nós não vemos o posicionamento da classe política de Búzios, porque a cidade está sofrendo. Por que o silêncio? Por que o silêncio? Não somos apenas uma minoria que tem que ser oposição. Existe hoje uma classe política nessa cidade, muita gente que é oposição e que precisa se posicionar. Será que esta oposição tem parte com o governo? O que está acontecendo? Será que existe algum tipo de negociação da oposição? Então, hoje eu chamo a atenção dos políticos dessa cidade. Não falo só daqui da Câmara, não. Falo de forma geral. Falo de modo geral. Muitos serão candidatos. Vamos nos posicionar. Nós não podemos ficar amarrados com a população sofrendo e ficar quieto. Porque o que vai gerar a qualidade, a boa qualidade de vida da cidade é o orçamento, que hoje ninguém sabe como está. Se perguntarmos a qualquer um hoje como anda o orçamento, nem os técnicos da prefeitura sabem. Tiveram aqui numa reunião que o presidente perguntava e o técnico que veio responsável não sabia responder. O Kleber que estava aqui e não sabia responder. Era o Kleber mesmo. Então, senhores, nós estaremos disponibilizando isto aqui. E aí, depois que todos tiverem conhecimento da denúncia, das provas, dos ofícios, da gravação do prefeito na rádio, nós traremos aqui o pedido a esta casa, para que os vereadores decidam o que vai acontecer. E o que nós esperamos é que a oposição não esteja num silêncio tão comprometedor. Não esteja neste silêncio tão comprometedor. Parecendo que tem parte com o governo. Parecendo que de alguma forma esconde alguma coisa. Esconde alguma negociata. Nós queremos o posicionamento. E nós esperamos, senhor presidente, esperamos que o povo possa acompanhar todo o processo. Já estou terminando. Desde o dia da denúncia até a apresentação do desfecho. Quero pedir assistência para que a gente possa permitir ao vereador que conclua o seu discurso, por favor. Quero pedir novamente assistência. Vou pedir mais uma vez assistência. Se continuar, irei suspender a sessão. Se continuar, irei suspender a sessão. Se continuar, irei suspender a sessão. Para concluir, vereador. Olha, irei mais uma vez informar os senhores, essa casa
recebe os senhores com todo respeito e sempre vai receber, porque isso aqui é a casa do povo. Nós temos um regimento interno nessa casa e esse regimento interno tem que ser cumprido. Então, quero pedir aos senhores, mais uma vez, para que permita ao vereador que conclua o seu discurso, porque tem outros oradores inscritos, porque senão terei que suspender a sessão ou cancelar a sessão. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de dizer que não apresentei hoje o pedido, mais uma vez, para dar oportunidade aos partidos políticos, aos políticos, à comunidade, à população que se posicione. E depois que todos tiverem conhecimento deste processo, nós estaremos apresentando. E esperamos que a população, que o povo que espera o bem deste governo, que o povo que às vezes não está comprometido com partidarismo, com política, tenha o bem deste governo. E esperamos que este povo, que se manifestou nas redes sociais, que disse, olha, chega, basta, esse povo que é quem está sofrendo, porque não estão na prefeitura, não estão na oposição, este povo só quer o resultado de um bom governo. E aí nós esperamos que a classe política não deixe a cidade estar abandonada, senhor presidente. Para concluir. Que as prioridades estabelecidas no orçamento não sejam destruídas por um governo comprometido e que nós não fiquemos quietos. Para concluir, Martin Luther King dizia que o que o preocupava não era o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Que Deus nos abençoe e que ilumine esta classe política. Convoco. Quero pedir mais uma vez, eu acho que vai ser muito chato ter que pedir força policial para que nós possamos dar continuidade a essa sessão legislativa. Ou, se não, cancelar essa sessão. Existe um regimento interno dentro dessa casa, por favor, convoque o senhor vereador Uriel da Costa Pereira a fazer uso da tribuna em tema livre. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhor presidente, 9 vereadores, assistência presente, internauta, o meu bom dia a todos. Senhor presidente, primeiramente, queria perguntar ao nobre vereador, candidato a prefeito, com apoio de Nani Mancini. Senhor candidato a prefeito, primeira hora também, tá poderoso. E agora deve vir Cadu, porque Cadu é o empresário que foi desmascarado nessa cidade. E hoje existe um grupo de empresário que achava que ia mandar na cidade e foi cortada. Acabou, nobre vereador. Acabou. Vossa Excelência, no primeiro ano, discutiu tanto a questão da cidade, sentou junto com os vereadores. Só que, infelizmente, essas pessoas, essas moscas de padaria, que fica procurando candidato para tomar certo tipo de atitude que não beneficia a população. Nós temos várias discussões, nobres vereadores. Vossa Excelência reclama de 1 ano e meio de governo, e eu tenho que reclamar de 4 anos de governo que Vossa Excelência ficou e não aconteceu nada.
Nós temos que parar com a hipocrisia. Nós temos que discutir a coisa com seriedade, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria até de informar a Vossa Excelência que nós temos aqui uma cópia que já foi encaminhada pelo Legislativo, do Executivo, mostrando que nós mandamos, através do e-mail, a LOA, a PPA, LDO, PPA e a LOA. Então eu tenho certeza, senhor presidente, que nós não estamos errados, o Poder Executivo. Entendo que nós temos que se discutir, senhor presidente. Porque enquanto uns querem caçar doutor André, senhor presidente, existe um requerimento encaminhado através do Executivo mostrando a desmanda do vice-prefeito como secretário de Meio Ambiente, está nessa casa, foi encaminhada para o Ministério Público, foi encaminhada para o Tribunal de Contas e ninguém se discutiu até o momento. Que interesse é esse? Aí eu vejo, no Primeira Hora, o vice-prefeito dando entrevista, virando vítima. 1 ano e meio para tomar atitude contra esse senhor Cadu. 1 ano e meio de obras paralisadas que o nosso município ficou parado. Então, senhor presidente, é muito fácil, nessa discussão de interesse, que eu vejo muitas pessoas aqui, vamos discutir a questão de cidade, senhor presidente. Vossa Excelência tem feito um papel maravilhoso, uma sensibilidade. Sentamos e discutimos aqui, enquanto estamos discutindo vaidade, existem pessoas que trabalharam 2 meses, que até agora não receberam, que nós precisamos sentar e discutir. É esse tipo de discussão, senhor presidente. Vossa Excelência, semana passada, fez uma reunião maravilhosa, quero dar os parabéns pelo encaminhamento da casa. E até eu falei para Vossa Excelência, meu presidente, Vossa Excelência, não existe vaidade. Mas, infelizmente, para subir o poder, nós precisamos passar pela classe baixa. O que eu vejo esse tipo de discussão. Eu fico triste, senhor presidente. Eu fico triste que 1 ano e meio nós colocamos aquele ônibus para andar, enquanto ficou 4 anos aí parado, na chuva. Não estou dizendo que nós temos erro. Mas aí vem uma discussão do vereador Gugu, fez um requerimento para discutir a questão de saúde. Vamos discutir a questão de saúde. Vamos orientar a população, senhor presidente, a não ceder aquele comprovante de residência para um amigo de outra cidade. O município vem crescendo. Existe erro? Existe erro. Mas aqui, os vereadores estão discutindo questão de cidade. Aonde estavam vocês, manifestantes, quando fizeram esse concurso público que expulsaram o nosso morador buziano de Búzios? Não houve uma preparação. Dá licença. Vossa Excelência, quando um fala, o outro tem que ouvir, cara. Vossa Excelência... O concurso público, senhor presidente, eu não sou contra o concurso público, não, mas eu sou contra a preparar nossa população. É isso que precisa. É esse tipo de discussão que precisa, senhor presidente. Agora eu vejo manifestação, aí você pega o boletim na parte de funcionário, aí estava tudo bom. Aí hoje não está bom. O que houve? Então, senhor presidente, eu fico assustado com esse tipo de discussão,
Eu estava até agora conversando com o vereador Lohan, que eu já vi esse filme. Já vi vários pré-candidatos a prefeito, até porque existem vários empresários que eles não têm voto. E ele precisa de alguém, né? Infelizmente, ele usa algumas pessoas, mas o objetivo dele, a preocupação dele, não é sembraça não, gente. A preocupação dele é os condomínios que tem que fazer na cidade. Porque através de muitos condomínios, aonde passava a água está indo para a sembraça. Mas ninguém se preocupa. Quem dá a licença foi o secretário passado, a senhora sabe muito bem. Então, senhor presidente, só um tipo de discussão que eu fico assustado. Quero pedir novamente, vereador, desculpa interromper Vossa Excelência. Fique à vontade, senhor presidente. Quero pedir novamente assistência, para que a assistência não possa interromper o vereador. Seria muito chato se nós encerrássemos a sessão, seria um desrespeito com os senhores. E eu não quero fazer isso. Eu quero dar continuidade à sessão para que a gente possa ter uma sessão democrática. Senhor presidente, inclusive vou voltar à discussão mais uma vez, baseado no regimento, na lei orgânica do regimento interno aqui, no artigo 68, artigo 68, vou ler bem, gostaria que a assistência entendesse o que eu vou falar. Nenhum vereador poderá referir-se à Câmara ou a qualquer do seu membro, de modo geral, ou aos chefes e membros dos poderes públicos, de forma descortês ou injúria. Por que eu estou falando isso, senhor presidente? Eu estou falando porque na sessão anterior, o nobre vereador Felipe usou essa tribuna dizendo que existia empresas em Búzios que tinha que dar 30% para o prefeito e 30% para o secretário. Só que ele não mencionou o nome do prefeito, o nome do secretário. Tá? Ele não mencionou. Diz que a empresa é daqui da cidade. Então isso daí, senhor, é prevaricação. Nobre vereador prevaricou a partir do momento que não tomou nenhuma atitude. Que Vossa Excelência tinha que pegar esse cara que se diz ser empresário, levar para a delegacia. Então, Vossa Excelência não fez. Vossa Excelência prevaricou. Não, Vossa Excelência que veio com a acusação, Vossa Excelência que tem que tomar atitude. Vossa Excelência não tomou atitude. Isso aí é prevaricação. Então, senhor presidente, como que se não se toma uma atitude dessa e ele quer caçar o prefeito, ele vai ter que entrar para o decoro parlamentar. É a mesma coisa, senhor presidente, eu acusar a Câmara de Vereadores, como Vossa Excelência acusou a Câmara de Vereadores, vou defender o grupo de oposição, por quê? A Vossa Excelência, da forma que Vossa Excelência expõe a Câmara de Vereadores, a forma que Vossa Excelência fala dos seus companheiros, Vossa Excelência não tem respeito nem aos seus companheiros. Então, o dia que colocaram o impeachment do prefeito, vem pedir a falta de decoro de Felipe Lopes também, vocês têm que vir aqui. Então, senhor presidente, ele não colocou porque ele está sem fundamento. Ele está sem fundamento. Eu acabei de mostrar os documentos agora, que se alguém quiser procurar meu gabinete também, entendeu? Eu tenho o documento, foi protocolado na casa. Não, vereador, não é impeachment.
Novo vereador, ô, assistência. Senhor presidente, senhor presidente. Por favor, gente, por favor, gente. Senhor presidente, deixa eu só usar um argumento aqui. As coisas não é como muitos pensam dessa forma. Por exemplo, as coisas não são. Obrigado, professor. Senhor nobre vereador, o encaminhamento da falta de decoro, inclusive o partido do PSC protocolou na casa o encaminhamento sobre a falta de decoro de Vossa Excelência. E Vossa Excelência, para criar uma CPI, Vossa Excelência tem que criar uma comissão de inquérito para chegar à CPI, que Vossa Excelência não pode presidir. Tá? Não, é só para orientar o senhor. A Vossa Excelência não pode presidir. É baseado em cima do regimento interno. Então, se Vossa Excelência está querendo fazer isso, como Vossa Excelência fez em relação à CPI do BO, Vossa Excelência está muito enganado. Então, não vai dar para fazer festa em cima de tudo. Entendeu? E outra coisa, senhor presidente, gostaria de aproveitar agora, dar os parabéns ao secretário de Meio Ambiente, que em 3 meses existia mais de 130 processos na Secretaria de Meio Ambiente. Em 3 meses, senhor presidente, praticamente eu acho que só tem 5 processos. E em 3 meses, ele tomou uma atitude, que é uma atitude de macho. Porque tem muito que usa isso aqui, mas foge na hora H. Então, senhor presidente, uma atitude do secretário de Meio Ambiente hoje foi a emancipação dos pescadores de Búzios. Porque o pescador de Búzios foi abusado pelo senhor Cadu. O pessoal das vans foram abusados. Os taxistas foram abusados pelo senhor Cadu. Eu falo, meu irmão, porque se eu puder sentar para discutir com esse cara, eu não sento para conversar nem questão de turismo. Nem questão de turismo. Sabe por quê? Ele não pensa na cidade. Ele não pensa no taxista. Ele não pensa no pescador. Ele não pensa nas vans. É o que acontece em muitos empresários que estão aqui em Búzios. Tanto não pensa que tem uma situação muito perigosa aí, senhor presidente. Nada contra os argentinos, que eu tenho muitos amigos argentinos. Mas é um problema social. O número de argentinos que está vindo para dentro de Búzios, que está usando a saúde. E os grandes empresários estão adquirindo porque não tem direito trabalhista. Está tirando o emprego de vocês. Isso daí está acontecendo na cidade. Senhor presidente, isso daí na próxima sessão eu estarei encaminhando um ofício junto ao Ministério do Trabalho para que se faça uma varredura na nossa cidade. Eu falo e assino embaixo. Para concluir, vereador. Nobre vereador, Vossa Excelência teve um discurso maravilhoso. Para concluir. Eu vou cantar uma música do tempo do meu avô. Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Muito obrigado, senhor presidente.
Convoco o vereador Lohan Gomes da Silveira a fazer uso da tribuna em tema livre. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência lotada, internauta, sempre ótimo. Desde que seja com a verdade, sempre é ótimo. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Senhores, eu vou deixar a questão do orçamento para o final. Eu quero também falar da alegria da comunidade dos Ossos, Armação, Rua da Brava e Mangue, a respeito da retirada daquelas colunas de ferro lá na Armação. É uma conquista através da colônia Z23, é uma conquista da cidade, é uma conquista da prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, o senhor Fábio, e que a gente vinha durante muito tempo falando, pedindo, e hoje é uma realidade. Então fica aqui essa nossa satisfação com a retirada daquelas estacas. Quero falar rapidamente, senhor presidente. Sobre a questão da segurança no nosso município. Nós temos abordado com muita frequência esse assunto nesta casa, nas reuniões do Conselho Comunitário de Segurança. Convidado a participação da população. A gente tem recebido muitas e muitas colocações por parte da população, né, para que estejamos junto aos órgãos competentes buscando e conversando a respeito de melhorias nessa questão. Então, quero falar também um pouquinho sobre isso. Senhores, acho que chegou a hora de um momento em prol da cidade. Nós sabemos que a cidade vive uma ampla discussão política, é válido, mas eu acredito, e falo muito isso nos bastidores, inclusive eu conversava sobre isso com o professor Luiz na semana passada, em prol da cidade. Por que eu estou falando isso? Porque a grande discussão que tem se dado na cidade é a questão do orçamento. É uma discussão, ela é válida. O que acontece hoje? E eu fiquei surpreso com a colocação do vereador Uriel, quero já de antemão pedir cópia da documentação a ele. E a imprensa, através de Rui Borba, tem tentado de todas as formas manipular as informações. Tem que ter coragem para falar aqui na tribuna, porque com certeza a próxima edição do jornal vem me arrebentando. Não tem problema. Eu já falei sobre isso, de que estou à disposição do jornal para falar sobre o orçamento. E até agora nada. O que acontece? Para que os senhores entendam, porque foi falado aqui pelo vereador Felipe Lopes, eu respeito o posicionamento dele, mas não sou obrigado a concordar, de que, por exemplo, o orçamento ninguém sabe como está. Eu sei como está o orçamento. Nós sabemos como está o orçamento. O vereador ainda fala de que as prioridades estabelecidas no orçamento estão sendo prejudicadas. Não acontece isso. Senhores, para quem quer ouvir a verdade é a seguinte:
do orçamento de 24 milhões de reais que foram inseridos em convênios, foram retirados da fonte de pagamentos. É só isso. A discussão é essa. As emendas apresentadas pela sociedade estão mantidas e sendo respeitadas. As emendas apresentadas pelos vereadores estão mantidas e sendo respeitadas. Até porque, se assim for diferente, tem que vir através de crédito, aí sim, para que os vereadores possam aprovar ou não. Essa é a discussão. Sabe por que estão sendo mantidos? Embora não estou discutindo o mérito. Nós ontem tivemos no Tribunal de Contas, eu vou falar sobre isso. Mas sabe por que foram mantidos os convênios 1, 2, 3 no orçamento? Para as obras do Boa Vista. Vamos discutir com responsabilidade. Vamos discutir que os 14 milhões de investimento dentro do Boa Vista, inserido dentro do orçamento, se é uma prioridade ou não, ou se vai ser o centro de vela. Nós temos que ter olho no olho e discutir. E não adianta balançar a cabeça que não, porque é a realidade, provo por A mais B através de discussão dentro da reunião da Comissão Mexicana de Orçamento, desde que tratado com sabedoria, com interesse, não com maldade ou ignorância. É isso que eu tenho falado à sociedade. Será que os 14 milhões para o Boa Vista não é importante? É. Agora, me surpreende muito o governo informar de que mandou, através de arquivo digital, para que fossem feitas compatibilizações do orçamento na Câmara. Pouca gente vai querer saber sobre isso, mas é ponto crucial, é ponto importantíssimo na discussão do orçamento. Essa que é a grande questão. Isso que é importante. Agora, a gente sabe que pessoas que não vão ter, com certeza, uma oportunidade no eventual governo futuro do Mirinho, a gente sabe que pessoas que não tiveram, embora tenham tentado uma oportunidade agora no governo do André, têm tentado de todas as formas criar mecanismo de lançamento de candidatura de A, B ou C, porque sabe que vão de todas as formas manipular. A mim, não. Pode vir para o jornal falar o que quiser. Então, senhores, esses créditos, ontem nós tivemos no Tribunal de Contas do Estado, junto com o conselheiro, o doutor Aloísio Neves, muito claramente colocou o seguinte: a Câmara sente prejudicada através da Justiça, busque seu espaço, o Tribunal de Contas pode ser facultado a informação e também, de repente, um parecer, mas a responsabilidade, obviamente, nós já sabíamos, nós já fomos lá, cumprimos o papel junto ao Tribunal de Contas. Agora, é o que eu tenho falado há tempos nesta casa, que os créditos suplementares, após a análise, após a discussão com a sociedade, sejam votados. Porque os créditos não estão modificando, não estão infringindo, não estão indo de encontro ao que nós já estudamos dentro do orçamento, dentro do que tange ficha 1, 2, 3 e dentro do que tange remanejamento de pessoal. Eu tenho falado isso aqui. Esse é o entendimento não oficial, porque foi uma discussão. Nós podemos votar os créditos, repito mais uma vez, após a análise, até porque nós sabemos que tem trabalhadores que precisam desses créditos aprovados para receberem o seu pagamento, como os caminhoneiros, por exemplo, porque vereador já recebeu o salário. Eu já recebi o salário já. Já estou pagando minhas contas, né? Então, nós sabemos que os profissionais que trabalham, né, que tem que ter ali o seu pagamento, então nós temos que ter responsabilidade nas análises do orçamento. Nós temos, por exemplo, um crédito especial, pouca gente sabe disso, que visa a construção de uma área de lazer dentro do bairro de José Gonçalves. É um crédito especial. Nós temos, por exemplo, quase R$500 milhão através de convênios com o governo federal que visa equipamentos para dentro do nosso hospital e policlínica. Pouca gente sabe e discute. Sabe por que pouca gente não fala e tão pouco discute? Porque não interessa. Tem que manipular porque perdeu a boquinha ou tem que manipular porque apresentou um orçamento para ganhar 4 ou 5 vezes mais. Agora, a sociedade, nós sabemos que tem muita gente, que quer discutir a cidade, nós sabemos que tem muita gente criticando o prefeito, nós sabemos que tem muita gente criticando os vereadores. Gente, estou à disposição de esclarecimento à população, de cobrar do prefeito, de traçarmos as prioridades do município. Essa é a discussão.
O embate político ele vai se dar, é óbvio, lá na frente. Mas nós não podemos colocar o interesse político, a minha assessoria me traz agora aqui, dentro do Boa Vista, 1,5 milhão para a construção da Praça do Idoso, pavimentação de diversas ruas dentro do bairro Boa Vista, tudo na casa aí de 14 milhões de reais. É uma discussão já publicada no Diário Oficial. Então, nós temos que usar o interesse público, nós temos que ter discernimento para ver qual é a prioridade da cidade, a discussão da cidade. Agora, muito me preocupa tomar conhecimento desse documento apresentado pelo vereador Uriel, onde informa que a Câmara recebeu, através de arquivo digital, um documento para que fizesse naquela oportunidade as compatibilizações orçamentárias inseridas no orçamento. Isso muito me preocupa. Isso tudo me preocupa bastante. Então, senhores, é o que a gente tem falado aqui, vamos discutir cidade, vamos criticar o prefeito, vamos criticar os vereadores, não tem problema em relação a isso. E aí eu vejo aqui a senhora na frente em relação às creches, nós não podemos passar dos 18 anos, são 18 anos, termos apenas 3 creches no município, sem braços, carecendo, Vila Verde, Bahia Formosa, é a discussão, prioridade. Mas tem gente que quer discutir centro de vela. Tem gente que quer discutir o centro de vela. Já falei, o prefeito André ele tem o meu apoio total, tudo no que tange a orçamento de crédito 1, 2, 3, porque é recurso que vem do governo federal, do governo do estado, e tomara que venha, porque é obra para o município, e nós vamos estar votando, aliás, não é o meu não, acredito eu que todos os 9 vereadores, unanimemente, estará votando inserir crédito especial ao orçamento. É um trabalho através dos deputados, é um trabalho através de emendas. São recursos para dentro do município, mas tem gente que... É o que eu tenho que falar, tem gente que quer pregar quanto pior, melhor. Não conte com o vereador Lohan. Não conte com o vereador Lohan. A gente está aqui para discutir cidade. Temos muitos problemas. O governo precisa, emergencialmente, como o requerimento aprovado nesta manhã, está votando, está aprovando, está trabalhando para resolvermos alguns bairros que inundam com qualquer chuva. O governo precisa urgentemente apresentar, um projeto de mobilidade urbana para desafogarmos a José Bento Ribeiro Dantas, que hoje nós temos engarrafamento às 5 da tarde. Agora, tem gente que não quer discutir, tem gente que quer botar lenha na fogueira, tem gente que quer pregar o quanto pior, melhor. E a gente não quer isso, não. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois eu costumo dizer o seguinte, eu sou nascido e criado em Búzios, e a gente sabe que muita gente que ainda não nasceu em Búzios, veio nascer em Búzios e são muito bem-vindos, porque crescem a cada dia com a cidade, querem a cidade para frente e com certeza não terão para onde ir, porque com certeza venderam lá o que tinha em outra cidade, mas que veio para a cidade dar certo. Amanhã, depois, se a cidade não der certo, eu não tenho para onde ir. E tenho a maioria certeza, e tenho a maior absoluta certeza de que muita gente que quer discutir a cidade, muita gente que quer cobrar dos vereadores, e o faça com responsabilidade, e o faça e do prefeito, querem que a cidade dê certo. Agora a gente sabe, repito mais uma vez, que tem alguns militantes, professor Luiz, que porque não tiveram seus interesses atendidos, orçamentos palpudos, olha, é porque a gente acaba não querendo expor e não vamos fazer, mas eu vou terminar, o vereador Felipe concluiu com uma frase de Martin Luther King. Eu vou concluir com a frase do finado Tinho lá da Armação. Quem não te conhece, que te compre. Muito obrigado, senhor presidente. A informação que chegou
que foi mandado para compatibilização em mídia digital, isso, pela minha informação e a informação do Departamento Técnico Legislativo, que não chegou a casa. Eu vou solicitar cópia, até para que possa fazer a verificação. Questão de ordem, presidente. Dessa documentação, o que me estranha, porque essa documentação não chegou. E buscar cópia e assim, obviamente, depois que recebermos essa cópia, encaminharmos essa cópia à Procuradoria dessa casa para que nós possamos tomar as devidas providências cabíveis. O que o procurador está me informando que eles enviaram, mas não foi a mídia editada. A gente não tinha como consolidar aqui. Não tinha como consolidar aquela mídia que eles mandaram. Então, fica aí, obviamente, o entendimento que é uma questão que completamente que não se resume ao que tinha que ser resumido. Concedida, vereador. Vereador Lohan pediu primeiro. É só para solicitar a Vossa Excelência Perdão, vereador. Cópia dessa documentação apresentada pelo vereador Uriel. Primeiro eu tenho que pedir a ele. Não, foi encaminhado para cá. Foi encaminhado para cá, no dia 27. Se porventura tiver chegado ao gabinete de Vossa Excelência, que me encaminhe cópia vereador. Da documentação. Eu quero também solicitar o mesmo, que cópia desses documentos sejam encaminhados aos gabinetes. Eu também vou checar com a minha assessoria se esses mesmos arquivos chegaram aos gabinetes dos vereadores na oportunidade, naquela ocasião. E se naquela ocasião não se conseguiu abrir ou teve alguma dificuldade com os arquivos, entendo eu que a Câmara deveria, naquele momento, reiterar ou informar o Executivo que havia um problema e que o Executivo, então, tomasse alguma providência a respeito. Mas, vereador, foi reiterado por 3 vezes. Não, isso agora esse ano, presidente. Eu não estou falando desse ano, não. Estou falando naquela oportunidade em dezembro de 2013. Mas foi reiterado. Em dezembro de 2013? Então, Vossa Excelência, por favor, encaminhe também cópia desses documentos eu vou aos vereadores. Pela informação que foi passada, que acho que foi reiterado. Então, eu vou verificar realmente. Obrigado, senhor. Porque se foi reiterado, passarei a cópia para Vossa Excelência. Por não constar mais orador inscrito para uso da tribuna em tema livre, está franqueada a palavra para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Está franqueada a palavra. Uma questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Pelo que foi tratado na sessão, e antes disso, com algumas publicações até de jornal, senhor presidente, foi publicado no jornal Primeira Hora que o prefeito de Búzios tinha pedido o impeachment do vice-prefeito. A casa, o colegiado, não tem nenhum documento que confirme isso. Chegou também ao nosso conhecimento já por veículos de mídia, rede social, que o Executivo Municipal encaminhou para o Tribunal de Contas procedimentos formalizando denúncia contra o vice-prefeito. Eu pergunto a Vossa Excelência, a Câmara recebeu o documento protocolado pelo Executivo denunciando o vice-prefeito? O vereador Uriel também agora, no uso da tribuna, fala de procedimento encaminhado pelo partido do governo, com referência aos posicionamentos ao que foi dito pelo vereador Felipe Lopes na sessão de terça-feira, dia 24 de junho. Da mesma forma, pergunta a Vossa Excelência, foi protocolado na casa o encaminhamento do partido PSC, formalizando alguma coisa, questionando os posicionamentos do vereador Felipe Lopes? O vereador Felipe Lopes também anuncia que tem uma denúncia que, segundo ele, ainda não teria sido protocolada, mas, da mesma forma, que assim seja, e que todos esses procedimentos cheguem ao conhecimento dos vereadores, porque em algum momento, senhor presidente, Vossa Excelência vai ter que submeter isso ao plenário, para que o plenário se manifeste acerca dessas intenções, porque senão fica parecendo que o Legislativo Municipal está conduzindo a coisa numa determinada direção, sem considerar
que nós temos hoje, me parece, 3 procedimentos questionando prefeito, vice e vereador, e que o colegiado até agora está sem informações a respeito. Vereador, essa casa tem informação sim. Eu tive uma reunião na sala da presidência com os vereadores. Não me lembro se Vossa Excelência estava nessa reunião, informando da documentação que chegou e disse que encaminharia a documentação à procuradoria da casa, como assim fiz, para que a mesma pudesse fazer um levantamento e, posteriormente, depois desse levantamento, se reunir novamente com o colegiado, foi o que eu disse, para que nós encaminhássemos da melhor maneira que teria que ser encaminhado. A questão do vereador Felipe, como o vereador Uriel falou, que o PSC protocolou, não tenho informação, porque ontem eu não vim à casa, porque ontem estava na reunião no Rio de Janeiro, no tribunal, no TSE, e não tive essa informação ainda. Mediante que tivermos essa informação, não terei problema algum de passar essa informação, como qualquer outra informação que sempre chega a essa casa e passo para os senhores vereadores dessa casa. Os senhores são sabedores disso, e que essa presidência, momento algum, nunca se posicionou a favor de A ou a favor de B. Eu tenho sempre colocado o trabalho dessa casa sendo de uma forma com cada vereador, independente de posicionamento político de governo ou posicionamento político de oposição. Eu tenho sempre ficado neutro para conduzir o trabalho dessa casa da melhor forma possível, né? Então, essa questão, e como Vossa Excelência acabou de falar, a questão da denúncia do vice-prefeito, então, foi o que realmente aconteceu, chegou a essa casa, e a informação foi dessa maneira que eu passei para os senhores vereadores, que se encontra na Procuradoria, e a Procuradoria vai emitir o parecer do que nós temos que fazer, e nós vamos buscar a melhor maneira. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Eu estava na reunião, não questiono a presidência, apenas estou alertando a casa que ela não pode ser pautada por mídia, por jornal. Vereador... Não, eu não estou questionando a presidência, senhor presidente. Eu estou apenas alertando a casa acerca disso. Por quê? Porque hoje nós viemos para essa casa com informações que foram passadas para a sociedade que teríamos uma votação de impeachment de prefeito. Então, esse tipo de coisa, a casa tem que se posicionar com muita clareza, porque, na verdade, nós temos hoje encaminhamentos que tem que vir a plenário sim, que tem que, se uma vez o plenário entender, abrir procedimentos investigatórios, e hoje, pelo que me parece, nós temos 3 situações colocadas. Uma de denúncia contra vice-prefeito, uma de denúncia contra prefeito, e uma de questionamentos a posicionamento de vereador no que diz respeito a decoro parlamentar, etc. Aqui, aí é uma outra questão vereador, que também a casa tem que se posicionar. Vereador, quando a questão do vereador, o vereador Felipe do Nascimento, ele fez uso da tribuna. Ele fez uso da tribuna. Para concluir aqui, para terminar, ele fez uso da tribuna. O vereador, ele foi na tribuna, ele fez fala na tribuna. Então, a informação do que vai para a rua, da maneira que vai para a rua, da maneira que o jornal vai pautar, isso é responsabilidade do jornal, não é responsabilidade minha. E eu disse para os senhores, no momento que o vereador Felipe Lopes, ele falou, a responsabilidade é do vereador, não é minha. O que eu vou cumprir é, categoricamente, o regimento interno dessa casa. Se o vereador estiver cumprindo as questões regimentais, quem sou eu para impedir o vereador ou qualquer outro vereador dessa casa? Questão de ordem, presidente. Concedida. Só para... Eu entendo o que Vossa Excelência está colocando, mas eu acho que a partir do momento, minha opinião, acho que a partir do momento que a Câmara toma ciência, a instituição toma ciência de algo que está sendo publicado e que não condiz com a realidade, acho que cabe uma nota de esclarecimento através da assessoria de imprensa desta casa, né, através das redes sociais ou de qualquer órgão da imprensa que for, para fazer um esclarecimento à população, porque senão fica uma coisa, esse assunto que o vereador Messias coloca, por exemplo, do impeachment do vice, né, eu li no jornal, mas não tenho conhecimento até o presente momento do conteúdo, então acho que cabe um esclarecimento a partir de agora, né, a partir do momento que algo é publicado, seja onde for, através das redes sociais ou da imprensa, através de jornais, acho que fica a título de sugestão, Vossa Excelência, que a Câmara, através da assessoria de comunicação, possa fazer esclarecimentos. Obrigado, vereador. Não havendo mais nada... Pela ordem, já encerrou a sessão?
Já havia franqueado, não tinha ninguém que... Vossa Excelência permite eu falar? Claro, permito, vereador. Então, pela ordem, Com certeza. por favor. Pela ordem do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, primeiro quero agradecer a Vossa Excelência, desculpe que eu estava dando atenção ali a Genilson, e justamente falava com ele sobre uma telha que denúncia do vereador Felipe, estava falando que sumiu uma telha, que desceu num caminhão e subiu no outro. E ele me explicou agora que a telha chegou numa cor e foi trocada para a telha branca para colocar. Era isso que eu ia chamar a Vossa Excelência para ir lá para a gente conversar com ele. Mas isso é natural, e é claro, alguém te mandou um torpedo, você falou, eu também falaria a mesma coisa. Mas eu queria, primeiro, fazer... Nesse mesmo entendimento, senhor presidente, de Vossa Excelência, com relação a essa denúncia que chegou aqui do vice-prefeito. Eu me senti não desprestigiado, porque a imprensa recebeu o documento e o vereador não recebeu. A imprensa noticiou o problema. Não, se eu pegar o jornal, eu vou mostrar o que a imprensa falou que chegou no documento aqui, que o prefeito estava pedindo impeachment do vice-prefeito. E, na verdade, nós, como parlamentar, não estamos sabendo de nada disso. Não estou criticando a Vossa Excelência, estou falando que, na verdade, eu me senti mal com isso. Tá? Mas, vamos lá, até porque nós temos uma intimidade, nós temos um comportamento aqui de ético um com o outro, e jamais nós vamos nos degradar em função disso. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a pessoa tem anunciado as coisas antes. Por exemplo, o meu amigo Luiz, quando ele coloca alguma coisa no blog dele, é coisa que já passou aqui na plenária, você me dá esse documento? Quantas vezes, né, Luiz? Eu parava o documento, dava para ele noticiava, botava no blog. Eu acho também uma questão de respeito até com os parlamentares. Eu tive uma curiosidade, porque o nome de Muniz ficou em evidência aí um tempo. Eu falei, meu Deus. Aí eu tive uma curiosidade, Muniz foi candidato a prefeito em 2000. Na época foi Muniz, Mirim, Toninho, Vicente da Padaria. Quem lembra Vicente da Padaria? Lembra, né? Aí eu fui ver o resultado, foi uma curiosidade, né? A gente que é político, foi curioso, vamos lá saber o resultado. Na época, Antônio Carlos Pereira teve 5.065 votos, Vicente da Padaria, 229 votos, Delmires, 5.796 votos, eleito prefeito, e Muniz, o tal Muniz, que tanto falado, 70 não, meu amigo. Você está aqui botando mais votos para ele? Pô. 65 votos. Bom, aí na entrevista do jornal Primeira Hora, ele disse, não, o povo está zangado com o André. Tá mesmo, porque o povo votou foi em André, não foi nele, ele foi o vice. Né? Não só por curiosidade, né? Quer dizer, o cara teve 65 votos como candidato a prefeito. E é o que está querendo aí, o deputado teve aqui pedindo dinheiro para poder fazer o clube de vela. E como eu falei agora há pouco, antes do clube de vela, nós temos que resolver o problema da drenagem sem braço, resolver o problema dos bairros do nosso município, dentro da Vila Caranga e outros mais. O clube de vela, seja bem-vindo, mas pós toda essa emblemática que nós temos no nosso município. Queria falar mais uma vez do orçamento. A cidade pode parar. O lixo pode parar de ser recolhido. A Secretaria de Serviço Público pode parar de fazer suas funções. E nós temos responsabilidade, não tem que fugir, não. Os vereadores têm a responsabilidade com a cidade. Vamos chamar os órgãos competentes, sentar na mesa, como falava com Vossa Excelência agora há pouco, e definir e resolver definitivamente esse problema. Agora não vai ficar uma briga entre prefeitura, entre Câmara e o povo se rebentando. É brincadeira, né? O povo não votou na gente para isso, não. Votou para resolver os problemas. Então, aqui faço um apelo a Vossa Excelência, a todos os vereadores, que a gente pudesse realmente sentar e resolver definitivamente esse problema sério. Está aí os caminhoneiros que botam óleo no caminhão e tem que pagar o óleo. O dono do posto vai chamar ele, não quer saber se a prefeitura está devendo ele ou não. Quer saber, o dono do posto deu crédito, foi ele, não foi a prefeitura, não foi a Câmara. E aí, é responsabilidade do vereador, sim. Bom, se tem alguém querendo fugir para um outro lado, é problema de cada vereador.
Mas o que nós não podemos fugir é a nossa responsabilidade e somos pagos e bem pagos para resolver isso. Então, eu chamo a atenção dessa casa, junto com Vossa Excelência, que tem conduzido, eu tenho sempre falado aqui, a Câmara tem sido realmente, desde o início, Vossa Excelência sabe disso, do ano passado, da eleição nossa, a Câmara tem ouvido a população. Todas as ações do governo, a população vem para a Câmara e a Câmara tem assistido. Então, eu faço aqui um apelo, né? Serviços essenciais, que se chama serviço contínuo, e se o governo entrar na Justiça, a Justiça vai dar, porque tem serviço contínuo, não pode parar. O recolhimento de lixo não pode parar. Os caminhões não podem parar. Eu já fui secretário e sei o que é isso. Tem 3 meses sem receber. E fica a briga de um lado com o outro, e a população e os servidores, aqueles prestadores de serviço, sem ter condições nem de alimentar, deve estar devendo no mercado. Para concluir, vereador. Concluindo, solicito Vossa Excelência que a gente possa fazer uma reunião, chamar quem tem que chamar. Vocês ontem foram no Tribunal de Contas, eu acho que Vossa Excelência tem conduzido, eu falei isso na rádio, tem conduzido o processo como realmente permite, e resolver definitivamente. Está aqui, ó. O que nós vamos fazer com eles? Qual é a resposta que vamos dar para eles? Tchau, bom dia. É isso? Muito obrigado, presidente. Desculpa essa minha, não indignação, mas a forma da gente conduzir de forma bacana que a cidade possa continuar trabalhando. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, mas só para terminar, até carinhosamente, quero agradecer ao vereador Henrique pelas palavras. E, vereador, o que quando essa informação que chegou do vereador, do executivo, que quando mandou essa documentação se referindo ao vice-prefeito, acho que Vossa Excelência naquele momento não tinha retornado ainda a essa casa, né? E essa informação, realmente, quando foi para a rua, que o vereador não chegou, que não soube, essa informação mesmo do próprio executivo, que já tinha dito na cidade, a informação já dito na cidade, que estaria trazendo isso para a Câmara. Em momento nenhum eu fugir de informar os nobres colegas, de momento nenhum eu vou esconder e fugir de informar nada a Vossas Excelências, porque essa Câmara é constituída de 9 parlamentares. Não é porque eu estou diante da presidência dessa casa que tem que tomar decisões isoladas. Momento algum vou fazer isso e nunca fiz, né, e quero sempre estar tomando decisões com Vossas Excelências. E dizer que a questão, momento algum, vou criar um embate com o Executivo, não é a minha finalidade, não é o meu interesse. Haja vista que eu pedi ao vereador Uriel, sempre estamos conversando, e pedi ao vereador essa reunião com os técnicos da Prefeitura, com os técnicos da Câmara, e foi uma reunião de uma maneira muito respeitosa, e vai ser sempre dessa maneira, com respeito, com carinho, e querendo ver que a questão pública ela realmente continue e funcione. Agora, eu também tenho que entender que tenho a responsabilidade também de saber que realmente houve um erro. E o que nós estamos querendo, na realidade, é simplesmente corrigir o erro. Nada mais, nada menos. Eu não estou aqui para atrapalhar governo algum, não estou aqui para atrapalhar ninguém. Não é o interesse dessa casa, não é o interesse de nenhum vereador desta casa. Então, eu faço um apelo, né? E dizer novamente, faço um apelo quando eu falava com o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, que vamos procurar os órgãos competentes para que a gente entenda e resolva a questão de uma vez por toda. É a mesma coisa que eu vou pedir, novamente, solicitar ao vereador Uriel, que é líder do governo. Esse é o nosso interesse, para que o momento que o prefeito mande os créditos para cá, para que nós votamos os créditos. Não teria problema algum. Eu disse na semana passada aqui na tribuna que os créditos, quando o prefeito está enviando, é um direito que o prefeito tem. Agora, mediante, vamos resolver o orçamento. Agora, a gente não pode as pessoas entenderem e achar que a gente quer o pior. Eu não quero o pior, eu quero o melhor. É a cidade onde eu vivo. É a cidade que eu tenho uma identificação. Não tenho outra cidade para ir a não ser essa, que eu amo e adoro de paixão. Não havendo mais nada... Senhor presidente. Concedida, vereador. Só pedir a Vossa Excelência que, se possível, fizesse constar na íntegra o meu discurso, na ata, e o discurso do vereador Uriel. Muito obrigado. Todos vão ser colocados na íntegra. Senhor presidente. É que na sessão anterior eu fiz um requerimento de toda a sessão verbal e estou solicitando também. Ok, vereador.
Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, essa presidência encerra a presente sessão. Está encerrada a sessão em nome de Deus e pedindo aos vereadores que possam ir até a sala de reuniões para que possamos falar de um assunto concernente à Secretaria de Obras e Serviços da nossa cidade. Obrigado.